a gente passa então a acreditar que a dor faz parte da vida, que cada um tem sua cruz, mas vivemos tentando resolver as consequências quando o que precisa ser olhado é a causa. São Germain nos lembrou do poder de transmutar, de não carregar para sempre o peso dos nossos erros. Ele ensinou sobre a chama violeta, mas como uma frequência de purificação, como um ato consciente de entregar o velho para que o novo possa nascer. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Muitas vezes, mesmo quando cuidamos do nosso corpo, a doença aparece e muitas vezes ela volta. E mesmo quando ganhamos um pouco de dinheiro, o medo do futuro continua, a insegurança continua. Mas porque parece que sempre falta alguma coisa. A verdade é que a maioria das dores que nós carregamos, sejam elas físicas, emocionais ou até financeiras, não começa do lado de fora, começa no invisível, começa na alma. Vivemos tentando resolver as consequências, mas esquecemos da causa. E a causa muitas vezes é a desconexão com quem realmente somos. E essa desconexão, ela não acontece de uma vez só. Ela vai se instalando aos poucos na nossa vida, como um véu que cobre a nossa verdadeira essência. Crescemos ouvindo que a felicidade é uma meta distante e que às vezes a gente nem consegue entender o que nos faz feliz de verdade. Se eu lhe perguntar o que é que te faz feliz, talvez você não saiba responder. Com o tempo, a gente passa então a acreditar que a dor faz parte da vida, que cada um tem sua cruz. Olha quantas crenças negativas. E é assim que adoecemos, perdemos a esperança e tudo nos empurra para baixo. A primeira lei hermética de Hermes Trismegisto diz o seguinte: o todo é mente. O universo, ele é mental. Então essa lei hermética diz que tudo que existe teve origem na mente, inclusive a realidade física. E a gente já sabe que é uma projeção da nossa mente. Ou seja, nada surge no mundo material sem antes ter sido gerado no invisível, nos planos sutis da consciência. Então, as dores que nós carregamos não começam do lado de fora, mas no invisível, no caso, na alma. A lei do mentalismo revela que o plano físico é consequência do plano mental e espiritual. Isso significa que tudo nasce primeiro nesse plano sutil, que o corpo adoece quando a alma está em conflito, que a vida material entra em escassez quando a mente se desconecta da fonte de abundância. Quando esquecemos que somos filhos da criação, começamos a viver como escravos da sobrevivência. A mente se perde na ilusão da carência e essa ilusão vira realidade. Entendeu como é que funciona? Não porque essa realidade seja verdadeira, mas porque ela foi alimentada por muito tempo e é projetada dessa forma. Mas vivemos tentando resolver as consequências quando o que precisa ser olhado é a causa. E muitas vezes a causa está em emoções guardadas, em feridas antigas, em pactos silenciosos que fizemos com a dor para sermos aceitos. Que às vezes surge através de uma doença, e a doença, no caso, é só a ponta do iceberg. A raiz está escondida no inconsciente, no campo energético, nos registros da alma. E é aí que entra outra lei hermética de causa e efeito. Todo efeito tem sua causa. Nada é por acaso. O que nós chamamos de destino, na verdade, é a colheita do que foi semeado em níveis que nem sempre conseguimos entender. Porque quantas vezes você se pergunta, mas por que acontece isso comigo? Então a causa muitas vezes é a desconexão com quem realmente somos. Quando esquecemos da nossa origem e passamos a reagir ao mundo como se nós fôssemos vítimas do acaso. Mas nada acontece fora da lei. Tudo que está desarmônico na vida é um convite para voltar à coerência interna. Desde sempre, o ser humano se vê diante do mistério da existência. Não importa onde tenha nascido, em qual época tenha vivido
ou qual nome tenha dado a Deus, em algum momento todos se deparam com uma pergunta inevitável: qual é o sentido disso tudo? São Germano nos lembrou do poder de transmutar, de não carregar para sempre o peso dos nossos erros. Ele ensinou sobre a chama violeta não como um dogma, mas como uma frequência de purificação, como um ato consciente de entregar o velho para que o novo possa nascer. A alquimia interior, a capacidade de transformar medo em fé, culpa em amor, dor em consciência. E é por isso que a chama violeta ela não age apenas no plano energético, ela atua diretamente na consciência. Então, quando você ativa essa frequência da luz com sinceridade, ela começa a dissolver memórias de dor, padrões hereditários, traumas e contratos invisíveis que te mantêm preso. Ela liberta, mas só funciona quando você escolhe se libertar. A mensagem central continua sendo a mesma. Existe um caminho de volta para casa, mas ele não está fora, está dentro. É preciso ter coragem de olhar, de se esvaziar, de silenciar. Então, algo começa a se revelar, não como promessa de futuro, mas como presença viva, aqui e agora. As doenças do corpo muitas vezes são esses gritos da alma. A escassez material muitas vezes nasce da crença de que nós não somos merecedores, e o medo do futuro, a insegurança, quase sempre é um reflexo da ausência de presença no agora. Não se trata apenas de curar o corpo, trata-se de reencontrar a verdade por trás da dor, porque toda cura verdadeira é espiritual. É um retorno à essência, é um lembrete de que você nunca foi separado da fonte, só estava adormecido. Quem busca a verdade com sinceridade acaba encontrando algo que nenhuma religião pode conter, que nenhuma palavra pode definir. A paz que não depende do mundo, o amor que não exclui, a luz que não se apaga. E é a partir dessa luz que as curas começam. Mas para que essa luz entre, é preciso abrir espaço. Esvaziar a mente não é parar de pensar, é parar de se apegar a tudo que passa por ela. É parar de se preocupar demais, pensar demais. Deixe de alimentar pensamentos insistentes que te puxam para o medo, para o passado ou para um futuro quando você se preocupa que nem chegou. Então, quanto mais você solta, mais a sua alma respira. E quando a alma respira, o que parecia confuso começa a se organizar sozinho, porque aí as coisas começam a fluir. Então permita que a mente fique mais leve, que o silêncio se torne um solo fértil, onde algo novo pode florescer. Não é sobre forçar pensamentos positivos, eu tenho que pensar positivo o dia inteiro, não. Mas é deixar de dar poder ao que te afasta da tua luz. O coração tranquilo é aquele que se lembra que a presença cura, que a alma sabe e que a luz sempre encontra uma forma de voltar.